A Boa Nova. Escrito por Aldanks. Introdução. Jesus disse aos seus discípulos para proclamar a Boa Nova. Paulo disse que a Boa Nova é a forma como Deus salva as pessoas. O que é a Boa Nova? A nossa compreensão da Boa Nova é suficientemente precisa e completa para produzir salvação para nós e para os outros. A Boa Nova começa quando Zacarias profetiza que a bênção e o reino prometidos chegaram. O filho de Zacarias, João Batista, continua esta mensagem. Jesus acrescenta a Boa Nova. Ele ensina a Boa Nova da palavra e anuncia que ele é o prometido bom pastor. Perto do fim do seu ministério temporal, Jesus revela a vinda do novo pacto prometido e a efusão do Espírito. A Boa Nova é a mensagem de que Deus nos redimiu, nos libertou do poder dos nossos inimigos, e nos providenciou uma maneira de o servirmos sem medo em santidade e retidão. Ela diz-nos como Deus o fez, e como devemos alinhar as nossas vidas com a libertação de Deus, e a sua provisão para a santidade e a retidão. A Boa Nova de Deus declara a libertação na era presente, da destruição quando Deus varre da terra os ímpios, e do castigo eterno na era futura. Capítulo 1. A bênção prometida chegou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, pois ele visitou e redimiu o seu povo, e levantou um corno de salvação para nós, na casa do seu servo David, ao falar pela boca dos seus santos profetas de outrora, que devemos ser salvos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a misericórdia prometida aos nossos pais, e para recordar o seu santo pacto, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, sendo libertados da mão dos nossos inimigos, o servissemos sem medo, em santidade e rectidão perante ele todos os nossos dias. Lucas capítulo 1 versos 68 a 75. A profecia da Boa Nova de Zacarias inclui uma referência a um juramento que Deus fez a Abraão. Deus prometeu que todas as nações seriam abençoadas, através da semente de Abraão. Pela vossa semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque obedecestes a minha ordem. Gênesis capítulo 22 verso 18. Deus repetiu a sua promessa a Isaque e Jacobe. Pela vossa semente todas as nações da terra serão abençoadas. Gênesis capítulo 26 versos 4 e 5. Em vós e na vossa semente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis capítulo 28 verso 14. Paulo ensinou que a promessa de Deus de que todas as nações seriam abençoadas através da semente de Abraão era a Boa Nova. A Escritura previu que Deus justificaria os gentios pela fé e predisse a Boa Nova a Abraão: todas as nações serão abençoadas através de vós. Gálatas capítulo 3 verso 8. Zacarias revela a bênção prometida. Deus libertou-nos dos nossos inimigos e permitiu-nos servi-lo em santidade e retidão através da semente de Abraão. Pedro descreve esta bênção em 2 Pedro. O seu poder divino concedeu-nos tudo o que diz respeito à vida e piedade, através do conhecimento daquele que nos chamou à sua própria glória e excelência, pelo qual nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que através delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado à corrupção que existe no mundo por causa do desejo corrupto. 2 Pedro capítulo 1 versos 3 e 4. Através do seu poder, Deus libertou-nos dos nossos inimigos, para que possamos escapar à corrupção no mundo, tornar-nos participantes da natureza de Deus, e servi-lo em santidade e rectidão em todos os nossos dias. Capítulo 2. O reino prometido chegou. Zacarias anuncia que Deus tinha cumprido a sua promessa de levantar um descendente de David, para ser rei de um reino eterno. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, pois ele visitou e redimiu o seu povo, e levantou um chifre de salvação para nós,
na casa do seu servo David, enquanto falava pela boca dos seus santos profetas de outrora, que devíamos ser salvos dos nossos inimigos, e da mão de todos os que nos odeiam. Lucas capítulo 1 versos 68 e 71. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, levantarei a tua semente depois de ti, que virá do teu corpo, e estabelecerei o seu reino. Ele construirá uma casa em meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Segundo Samuel capítulo 7 versos 12 a 14. Vi nas visões noturnas, e eis que com as nuvens do céu veio um como um filho do homem, e ele veio ao ancião dos dias, e foi apresentado diante dele. E a ele foi dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino um reino que não será destruído. Daniel capítulo 7 versos 13 e 14. Depois disto regressarei, e reconstruirei a tenda de David que caiu, reconstruirei as suas ruínas, e restaurá-la-ei, para que o resto da humanidade possa procurar o Senhor, e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde a antiguidade. Atos capítulo 15 versos 16 a 18 e Amós capítulo 9 versos 11 e 12. A libertação requer poder e autoridade, sobretudo o poder e autoridade dos nossos inimigos. O filho prometido de David é o rei do reino de Deus. Ele tem o poder e a autoridade para nos libertar dos nossos inimigos, para que possamos servir a Deus em santidade e rectidão. Um rei tem poder e autoridade sobre seres, lugares e coisas para permitir ou não permitir, amarrar ou soltar, abrir ou fechar, livre ou condenar, entregar de outro poder e autoridade, curar, afligir ou tormento, fornecer ou reter provisão, serviço de procura ou riqueza, dar poder e autoridade. Um reino são os seres, lugares e coisas sobre os quais um rei tem poder e autoridade. Um rei, e o seu reino, pode estar sob o poder e autoridade de um rei mais forte e do seu reino. O reino de Judá esteve sob o poder e a autoridade da Babilônia, e mais tarde, de Roma durante muitos anos, segundo Reis capítulo 24 verso 1 e Mateus capítulo 2 verso 1. Satanás é um rei inimigo que conquistou o homem. Ele usa o seu poder e autoridade para oprimir-nos cruelmente e trabalhar para roubar a nossa riqueza, matar e destruir-nos. Limitar a nossa liberdade, oportunidades e possibilidades, não permitindo, ligando e fechando portas contra nós. Usar o poder da natureza contra nós. Nos afligem com doença e enfermidade. Reter-nos a provisão. Plantar desejos corruptos e crenças nos nossos corações faz com que o assistamos, mantém-nos sob o seu poder e autoridade, trabalhar para manter outros sob o seu poder e autoridade. Dividir-nos. Causar-nos medo, desconfiança e ser egoístas. Exigir o nosso serviço para o ajudar a roubar, matar, destruir, oprimir, perseguir, atormentar e opor-se ao reino de Deus. Jesus, o Filho prometido de David, liberta-nos da opressão de Satanás e do seu reino. Ele usa o seu poder e autoridade para dar-nos liberdade, oportunidades e possibilidades ilimitadas, permitindo-nos, perdendo e abrindo-nos portas. Plantar nos nossos corações a semente incorruptível das palavras de Deus e da verdade para nos levar a ajudá-lo, ser fortes e discernir a verdade e o erro, o bem e o mal. Utilizar o poder da natureza para nós. Curar e livrar-nos da aflição, doença, enfermidade. Fornecer-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Dar-nos confiança, amor e unidade consigo mesmo, com o Pai, e uns com os outros. Proporcionar-nos a vida eterna. Enviar o Espírito da verdade para nos guiar em toda a verdade, mostrar-nos as coisas futuras,
mostrar-nos o caminho que devemos seguir, e guiar, dirigir e ordenar os nossos passos. Enviar o Espírito Santo para nos capacitar. Enviar anjos para ministrar por nós. Exigir o nosso serviço para o ajudar a libertar as pessoas de Satanás e do seu reino, salvando, ajudando, protegendo, confortando e encorajando. Dar-nos poder e autoridade sobre Satanás e o seu reino. A vinda de Jesus é uma boa notícia para nós. Shalom rectidão, alegria, amor, paz, saúde e prosperidade estão no reino de Deus, e há um lugar no reino de Deus para nós. Deus ajuda-nos a escapar do reino de Satanás e a entrar no reino de Deus. Capítulo 3. O prometido bom pastor chegou. Jesus revelou a parte seguinte da boa nova quando anunciou que ele era o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A mão contratada, como ele não é pastor e as ovelhas não são suas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. Depois o lobo arrasta-as e dispersam-nas. O trabalhador contratado comporta-se assim, porque é tudo o que é, um trabalhador contratado, por isso não lhe importa o que acontece com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço o meu, e o meu conhece-me tal como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida em nome das ovelhas. Também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, preciso de as trazer, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, um pastor. João capítulo 10 versos 11 a 16. Para compreender o significado da afirmação de Jesus, e como ela faz parte da Boa Nova, precisamos de olhar para as profecias do bom pastor. Por conseguinte, é isto que o Senhor, o Deus de Israel, diz contra os pastores que pastoreiam o meu povo: espalharam o meu rebanho, expulsaram-no, e não cuidaram dele. Portanto, cuidarei de vós por causa das vossas más ações, diz o Senhor. Eu próprio recolherei o que resta do meu rebanho de todos os países onde os expulsei, e os levarei de volta para as suas casas, e eles serão frutuosos, e aumentaram o seu número. Nomearei sobre eles pastores que os pastorearam, então deixarão de ter medo ou desonrado, e não faltará nenhum, diz o Senhor. Os dias estão a chegar, diz o Senhor, quando eu criarem um ramo reto para David. Ele reinará como rei e terá êxito, ele fará o que é reto e justo na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel viverá em segurança, e o nome que lhe será dado será Adonai Tzidkenu, o Senhor a nossa retidão. Jeremias capítulo 23 versos 1 a 6, também Ezequiel capítulo 34 versos 2 a 25. Eis o que o Senhor Deus diz: eu estou a assumir. Eu próprio procurarei as minhas ovelhas e tomarei conta delas. Tal como um pastor cuida do seu rebanho quando se encontra entre as suas ovelhas dispersas, também eu cuidarei das minhas ovelhas. Irei resgatá-las de todos os lugares onde estavam dispersas quando estava nublado e escuro. Trá-las, hei de volta daqueles povos, reúne-las, hei daqueles países e devolvê-las, hei à sua própria terra. Depois deixá-los, e alimentarem-se nas montanhas de Israel, junto aos riachos, e em todos os lugares habitáveis da terra. Mandarei alimentá-los em bons pastos, o seu pasto será nas altas montanhas de Israel. Descansaram em boas pastagens e alimentar-se-ão em pastos ricos nas montanhas de Israel. Sim, eu pastarei as minhas ovelhas, e deixá-las, e descansar, diz o Senhor Deus. Procurarei os perdidos, trarei de volta os marginais, enfaixarei os quebrados e fortalecerei os doentes. Mas o gordo e o forte destruirei, alimentá-los-ei com julgamento. Ezequiel capítulo 34 versos 11 a 16. Eu criarei um pastor para ser o responsável por eles, e ele deixá-los, a alimentar, o meu criado David. Ele irá pastoreá-los, e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo David será príncipe entre eles. Eu, o Senhor, falei. Farei um pacto de paz com eles. Ezequiel capítulo 34 versos 23 a 25.
Os pastores de Israel eram os governantes, profetas, sacerdotes e professores. Provaram ser pouco fiáveis e corruptos. O próprio Deus irá governar o seu povo. Ele irá ensiná-los, guiá-los à verdade, e mostrar-lhes o caminho que devem seguir e as coisas que virão. Deus fez isto através do seu Filho Jesus, e falo agora através do Espírito Santo. Como veremos em capítulos posteriores, precisamos que Deus nos pastoreie para escapar ao controle dos nossos inimigos e servir a Deus em santidade e retidão. Que o Senhor é o nosso pastor é uma boa notícia. Capítulo 4 – O novo pacto prometido chegou. Na noite em que Jesus foi traído, revelou que o novo pacto, anunciado por Jeremias e Ezequiel, tinha chegado. Este é o meu sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. Mateus capítulo 26 verso 28, Marcos capítulo 14 verso 24, Lucas capítulo 22 verso 20 e 1 Coríntios capítulo 11 verso 25. Eis que os dias estão a chegar, declara o Senhor, quando farei um novo pacto com a casa de Israel e a casa de Judá, não como o pacto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, o meu pacto que eles quebraram, embora eu fosse seu marido, declara o Senhor. Pois este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei dentro deles, e escrevê-la-ei nos seus corações. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E cada um não mais ensinar o seu próximo e cada um dos seus irmãos, dizendo, conhece o Senhor, pois todos me conheceram, desde o menor deles até o maior, declara o Senhor. Pois perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais do seu pecado. Jeremias capítulo 31 versos 31 a 34 e Hebreus capítulo 8 versos 8 a 12. Dar-lhes-ei um coração, e um novo espírito porei dentro deles. Tirar-lhes-ei o coração de pedra da carne e dar-lhes-ei um coração de carne, para que possam andar nos meus estatutos, e guardar as minhas regras e obedecê-las. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ezequiel capítulo 11 versos 19 e 20. Dar-vos-ei um novo coração, e um novo espírito que porei dentro de vós. E removerei o coração de pedra da vossa carne, e dar-vos-ei um coração de carne. E porei o meu espírito dentro de vós, e far-vos-ei andar nos meus estatutos, e terei o cuidado de obedecer às minhas regras. Habitarás na terra que dei aos teus pais, e serás o meu povo, e eu serei o teu Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas impurezas. Ezequiel capítulo 36 versos 26 a 29. O novo pacto promete mostrar-nos um pouco do que Deus faz para nos libertar dos nossos inimigos e permitir-nos servi-lo em santidade e rectidão. Deus liberta-nos dos nossos inimigos, removendo o coração de pedra, perdoando a nossa iniquidade, e não nos lembrando mais do nosso pecado. Ele permite-nos servi-lo em santidade e rectidão, dando-nos novos corações, escrevendo a sua lei nos nossos corações, e colocando o seu Espírito dentro de nós. Analisaremos isto com mais pormenor no capítulo sobre como Deus cumpriu a sua bênção prometida e no capítulo sobre como devemos alinhar as nossas vidas. Capítulo 5 – O Espírito Prometido chegou. Joel profetizou que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e que através do Espírito, as pessoas teriam sonhos e visões e profetizariam. Nos últimos dias será, declara Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizaram, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Mesmo sobre os meus servos e servas naqueles dias derramarei o meu Espírito, e eles profetizaram. Atos capítulo 2 verso 17 e Joel capítulo 2 versos 28 e 29. Deus usa sonhos, visões e profecia para revelar a verdade e os acontecimentos futuros, para nos mostrar o que devemos fazer e para onde devemos ir,
e para nos guiar em relação ao pecado, rectidão e julgamento. Através desta profecia, Deus prediz uma expansão significativa deste ministério do Espírito Santo. O Espírito ainda guiaria através dos profetas, mas agora o Espírito também guiaria as pessoas diretamente e guiaria através de outras pessoas, velhos, jovens, homens, mulheres e servos. Jesus disse aos seus discípulos que iria pedir ao Pai, e que o Pai enviaria o Espírito Santo para cumprir o que Joel profetizou. O ajudante, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos a todas as coisas, e trará à vossa memória tudo o que vos disse. João capítulo 14 verso 26. No entanto, digo-vos a verdade, é vantajoso para vós que eu me vá embora, pois se eu não me for embora, o ajudante não virá até vós. Mas se eu for enviá-lo-ei até vós. E quando ele vier, condenará o mundo a respeito do pecado, da rectidão e do juízo. Quando vier o Espírito da verdade, ele guiar-vos a toda a verdade. João capítulo 16 versos 7, 8 e 13. Quando Jesus ascendeu ao céu, ele não nos deixou como ovelhas sem pastor. Jesus pediu ao Pai, e o Pai enviou o Espírito Santo para continuar o ministério do bom pastor de Jesus e nos guiar. Capítulo 6. Como Deus nos libertou dos nossos inimigos. Parte da bênção prometida é a libertação dos nossos inimigos. Redenção. Quando Adão e Eva pecaram, tornaram-se escravos de Satanás e participantes da sua natureza. Ver João capítulo 8 versos 31 a 34, Romanos capítulo 6 versos 16 a 18 e Efésios capítulo 2 versos 1 a 3. Adão passou a escravidão e a natureza corrupta aos seus descendentes. O homem era impotente para escapar à escravidão de Satanás e para remover a natureza corrupta. Deus viu a nossa escravidão e providenciou uma lei de redenção para estabelecer a autoridade necessária para nos libertar. Se um estrangeiro que vive consigo enriqueceu, e um membro do seu povo se tornou pobre, e se vende a este estrangeiro que vive consigo, ou a um membro da família do estrangeiro, ele pode ser redimido depois de ter sido vendido. Um dos seus irmãos pode redimi-lo, ou o seu tio ou o filho do seu tio pode redimi-lo, ou qualquer parente próximo dele pode redimi-lo, ou, se ele se tornar rico, pode redimir-se a si próprio. Levítico capítulo 25 versos 47 a 49. De acordo com a lei do resgate, podemos libertar-nos se formos capazes de pagar a dívida. Infelizmente, a morte é necessária para pagar a dívida que nos é devida, pelo que não podemos pagá-la. Precisamos de alguém que não deva essa dívida para pagar em nosso nome, um redentor que não seja descendente de Adão. Então Deus enviou a sua palavra, e ela tornou-se carne no ventre de Maria. Jesus de Nazaré não era um descendente de Adão, e pagou o preço para nos redimir. Através da lei da redenção, Jesus libertou-nos da escravidão a Satanás. Pela graça de Deus, sem a merecer, é concedido a todos o estatuto de ser considerados retos perante Ele, através do acto que nos redime da nossa escravidão ao pecado, que foi realizado por Jesus, o Messias. Deus apresentou Jesus como a expiação do pecado através da sua fidelidade, em relação à sua morte sacrificial sangrenta. Romanos capítulo 3 versos 24 e 25. Poder e autoridade. A libertação requer poder e autoridade, sobretudo o poder e autoridade dos nossos inimigos. Remover a natureza corrupta. A redenção dá-nos a autoridade legal para remover a natureza espiritual corrupta. Se não removermos a natureza espiritual corrupta, ela irá guerrear contra nós e levar-nos a permanecer escravos de Satanás. A natureza espiritual corrupta é constituída por desejos corruptos e crenças corruptas. Os desejos corruptos dão origem ao pecado. Tiago capítulo 1 verso 15. Jesus ordena-nos que os erradiquemos do nosso ser.
Se o seu olho direito o faz pecar, arranque-o e deite-o fora. Pois é melhor perderes um dos teus membros do que todo o teu corpo ser atirado para o inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta-a e deita-a fora. Pois é melhor perder um dos seus membros do que todo o seu corpo ir para o inferno. Mateus capítulo 5 versos 29 e 30, capítulo 18 versos 8 e 9, e Marcos capítulo 9 versos 44 a 47. Se tiveres fé como um grão de mostarda, poderás dizer a esta sicamina, sê desenraizado e planta o mar, e ela obedecer-te-á. Lucas capítulo 17 verso 6. Reino. Jesus morreu e regressou à vida para receber toda a autoridade no céu e na terra. Romanos capítulo 14 verso 9 e Mateus capítulo 28 verso 18. Ele recebeu o poder e a autoridade para nos libertar dos nossos inimigos, para que possamos servir a Deus em santidade e rectidão. O reino de Deus dá-nos fundamentos legais para nos libertarmos do poder e autoridade do reino de Satanás. Também nos dá direitos legais às provisões que Deus nos dá através do seu reino, incluindo a semente incorruptível das palavras de Deus para nos levar a ser fortes, discernir a verdade e o erro, o bem e o mal. Cura e libertação da aflição, doença, enfermidade. Todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. O Espírito da verdade para nos guiar em toda a verdade, mostrar-nos o caminho que devemos seguir. Anjos para ministrar por nós. Poder e autoridade sobre Satanás e o seu reino. Eu dei-vos autoridade sobre todo o poder do inimigo. Lucas capítulo 10 verso 19. Limpeza. O pecado profana as nossas consciências e traz a escravidão à iniquidade, ao medo, à vergonha, à culpa e à dúvida. Jesus libertou-nos desta escravidão através do seu sangue. Se o sangue de cabras e touros, e a aspersão de pessoas contaminadas com as cinzas de uma novilha, santificam para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que através do Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mancha a Deus, purificará a nossa consciência das obras que conduzem à morte, para que possamos servir o Deus vivo. Hebreus capítulo 9 versos 13 e 14. Pastor. Precisamos de ajuda para alinhar as nossas vidas com a libertação de Deus. Precisamos também de ajuda para discernir se estamos suficientemente alinhados. Deus providencia esta ajuda enviando o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, para nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo guia-nos para fora da escravidão e para a liberdade. Discernimos o que é verdade e o que devemos fazer através do Espírito Santo. Ao seguirmos o Espírito Santo, ele revela o nosso alinhamento em relação ao pecado, rectidão e juízo. A orientação contínua do Espírito Santo é essencial para a nossa libertação. Novo Pacto. Deus providencia a limpeza através do novo pacto. Ele diz que perdoará a sua iniquidade, e não me lembrarei mais do seu pecado, e que nos libertará de todas as nossas impurezas. Deus promete remover o coração de pedra, os desejos e crenças corruptos. Ele fala dando-nos poder e autoridade para os erradicar do nosso ser. No seu novo pacto, Deus promete enviar o seu Espírito para nos guiar a caminhar nos seus caminhos e obedecer-lhe. Deus promete redenção quando diz que será o nosso Deus e nós seremos o seu povo, deixaremos de ser escravos de outro governante. Capítulo 7. Como Deus nos permitiu servi-lo em santidade e rectidão. No novo pacto, Deus promete fazer 3 coisas que nos permitirão servi-lo em santidade e rectidão. Tirar-lhes-ei o coração velho e dar-lhes-ei um coração novo. Escreverei a minha lei, instruções, ensinamentos, palavras nos seus corações. Colocarei o meu espírito dentro deles e farei com que me obedeçam. Jeremias capítulo 31 versos 31 a 34.
Ezequiel capítulo 11 versos 19 e 20, capítulo 36 versos 26 a 29 e Hebreus capítulo 8 versos 8 a 12. Remover a natureza corrupta. Os nossos velhos corações estão cheios de desejos corruptos que produzem pecado e nos tornam escravos da iniquidade e de crenças corruptas que nos impedem de discernir e caminhar na verdade. Não podemos servir a Deus em santidade e rectidão até que os desejos e crenças corruptas sejam removidos. Jesus diz-nos como remover-los e dá-nos o poder e a autoridade necessários. Deus age através da nossa ordem para que sejam desenraizados e abandonados. Se o vosso olho direito vos fizer pecar, arrancai-o e deitai-o fora. É melhor perderes um dos teus membros do que todo o teu corpo ser atirado para o inferno. E se a tua mão direita te fizer pecar, corta-a e deita-a fora. É melhor que percas um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Mateus capítulo 5 versos 29 a 30, capítulo 18 versos 8 e 9 e Marcos capítulo 9 versos 44 a 47. Se tiveres fé como um grão de mostarda, poderás dizer a esta sicamina, sê desenraizado e plantado no mar, e ela obedecer-te-á. Lucas capítulo 17 verso 6. Limpeza. Deus providenciou uma forma de purificar as nossas consciências, para que pudéssemos servi-lo. Jesus purifica as nossas consciências com o seu próprio sangue. Se o sangue de cabras e touros, e a aspersão de pessoas contaminadas com as cinzas de uma novilha, santificam para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que através do Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mancha a Deus, purificará a nossa consciência das obras que conduzem à morte, para que possamos servir o Deus vivo. Hebreus capítulo 9 versos 13 e 14. Escrever as palavras de Deus nos nossos corações. No novo pacto, Deus promete escrever a sua lei, instruções, ensinamentos, palavras nos nossos corações. Lucas alude a esta atividade quando diz que aqueles que se encontram dispersos no estrangeiro anunciaram a boa nova da palavra. Aqueles que foram dispersos anunciaram a boa nova da palavra, para onde quer que fossem. Atos capítulo 8 verso 4. Como é que Deus escreve as suas palavras nos nossos corações? Jesus diz que Deus faz isto quando ouvimos as palavras que Deus semeia nos nossos corações. Mateus capítulo 13 versos 18 a 20, 22 e 23, Marcos capítulo 4 versos 15, 16, 18 e 29 e Lucas capítulo 8 versos 12 a 15. A boa nova da palavra é que as palavras que Deus semeia nos nossos corações produzem bons frutos. O fruto que as palavras de Deus produzem permite-nos servi-lo em santidade e rectidão. As palavras de Deus trabalham em nós para a vontade e para fazer a vontade de Deus. Filipenses capítulo 2 verso 13. Elas dão-nos a intenção de agradar a Deus e o poder para o fazer. As palavras de Deus dão-nos o desejo de sermos participantes da sua natureza. As suas palavras tornam-nos participantes da sua natureza, acrescentado-nos atributos espirituais piedosos. As palavras de Deus são espírito e vida, e como Deus as escreve nos nossos corações, estamos cheios do Espírito e da vida de Deus. O bom pastor. Jesus é o bom pastor. Jesus nomeou o Espírito Santo, também chamado o Espírito da Verdade, para ser o seu sucessor no ministério sobre a terra. Jesus guiou os discípulos através do Espírito Santo antes de ascender ao céu. Atos capítulo 1 versos 1 e 2, e guia-nos agora através do Espírito Santo. Percebemos e discernimos a verdade de que precisamos de servir a Deus, através da orientação do Espírito Santo para a verdade. Ele guia-nos na adição de atributos espirituais piedosos e na participação da natureza de Deus. Seguir o Espírito Santo leva-nos à união com Jesus. A vida controlada pelo Espírito, que produz esta vida em união com o Senhor Jesus, libertou-me do controlo do pecado e da morte. Romanos capítulo 8 verso 2.
Participamos do grande poder e autoridade do Senhor, quando estamos em união com Ele. Partilhamos do poder do Senhor em união com Ele, em união com o seu grande poder. Efésios capítulo 6 verso 10. A orientação e o poder da palavra e do Espírito de Deus trabalham em nós, para servir a Deus em santidade e rectidão. Capítulo 8. Entrega a partir da próxima destruição. A Boa Nova declara a libertação na era actual, da destruição quando Deus varre da terra os ímpios, e do castigo eterno na era futura. João Batista anunciou a Boa Nova com avisos de um julgamento vindouro. João respondeu a todos eles: Estou a imergir-vos na água, mas aquele que vem é mais poderoso do que eu, não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele irá imergir-vos no Espírito Santo e no fogo. Tem consigo o seu garfo de neve para limpar a sua eira, e recolher o seu trigo no seu celeiro, mas queimar a palha com fogo insaciável. E com muitos outros avisos para além destes, anunciou a boa nova ao povo. Lucas capítulo 3 versos 16 a 18. Quando João viu muitos dos fariseus e saduceus a virem a ser imersos por ele, disse-lhes: Vós, raça de víboras! Quem vos avisou para escapardes à ira vindoura? Se realmente vos convertestes dos vossos pecados a Deus, produzei frutos que o provem. Mateus capítulo 3 versos 7 e 8. De acordo com a boa nova que Paulo proclamou, Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo através do Senhor Jesus. Ele disse que a boa nova revela o julgamento de Deus contra a impiedade e a maldade das pessoas. Paulo proclamou a boa nova sobre Jesus. Atos capítulo 17 verso 18. Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo habitado, e o fará justamente por meio de um homem que designou. Atos capítulo 17 verso 31. Deus julga os segredos mais íntimos das pessoas. De acordo com a Boa Nova, enquanto eu a proclamo, Ele faz isto através de Cristo Jesus. Romanos capítulo 2 verso 16. Não me envergonho da Boa Nova, pois é o meio poderoso de Deus para levar a salvação a todos os que continuam a confiar, especialmente aos judeus, mas igualmente aos gentios. Pois nela se revela como Deus torna as pessoas retas aos seus olhos, e do princípio ao fim, é através da confiança, tal como está escrito: a pessoa que é recta viverá a sua vida pela confiança. O que é revelado é a ira de Deus do céu contra toda a impiedade e maldade das pessoas. Romanos capítulo 1 versos 16 a 18. A ira de Deus está a vir sobre aqueles que o desobedecem. Efésios capítulo 5 verso 6. O povo que alinhar as suas vidas com a libertação de Deus dos nossos inimigos, e com o seu serviço em santidade e rectidão escapará ao juízo vindouro. Aqueles que não o fizerem, serão varridos da terra. Estão a ser protegidos pelo poder de Deus para uma libertação pronta a ser revelada na última vez. 1 Pedro capítulo 1 verso 5. Ele castigará aqueles que não conhecem Deus, isto é, aqueles que não ouvem a boa nova de nosso Senhor Jesus e a obedecem. Eles sofrerão a justa pena da destruição eterna. 2 Tessalonicenses capítulo 1 versos 8 e 9. Capítulo 9. Como devemos alinhar as nossas vidas? A Boa Nova diz-nos como alinhar as nossas vidas com a libertação de Deus e a sua provisão de santidade e rectidão, como obedecer à Boa Nova. Satanás exerce poder e autoridade sobre pessoas que são escravas do pecado. Ele torna as pessoas escravas do pecado, plantando desejos corruptos nos seus corações. Todo aquele que peca é escravo do pecado. João capítulo 8 verso 34. Quando o desejo corrupto foi concebido, produz o pecado. Tiago capítulo 1 verso 15. Para alinhar as nossas vidas com a libertação,
temos de remover os desejos corruptos dos nossos corações que nos levam a ser escravos do pecado. Se o seu olho direito o leva a pecar, arranque-o e deite-o fora. Pois é melhor perderes um dos teus membros do que todo o teu corpo ser atirado para o inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta-a e deita-a fora. Pois é melhor perder um dos seus membros do que todo o seu corpo ir para o inferno. Mateus capítulo 5 versos 29 e 30, capítulo 18 versos 8 e 9 e Marcos capítulo 9 versos 44 a 47. Deve tirar a sua velha natureza, porque a sua velha natureza está completamente apodrecida pelos seus desejos enganadores. Efésios capítulo 4 verso 22. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com os seus afectos e desejos. Gálatas capítulo 5 verso 24. A única forma de o fazermos é através do poder e autoridade de Deus sobre a natureza corrupta. A única forma de termos acesso a este poder e autoridade é entrando no novo pacto que Deus fez conosco. Entramos na nova aliança de Deus, reconhecendo que Jesus é Senhor e comprometendo-nos a viver para fazer a vontade de Deus, fazer apenas as coisas que Ele aprova. O batismo é o processo no Novo Testamento que corresponde a entrar no novo pacto. O reconhecimento público de que Jesus é o Senhor e a promessa de viver para fazer a vontade de Deus deve fazer parte do batismo. Depois de entrar no novo pacto e de nos colocarmos sob o poder e a autoridade de Jesus, temos agora o poder e a autoridade para remover os desejos e crenças corruptos. Se examinarmos os desejos corruptos, vemos que todos eles têm um elemento em comum: o que eu quero. Os desejos individuais corruptos são como os incontáveis ramos da árvore corrupta. Todos eles partilham a raiz comum do o que eu quero. Não é necessário cortar cada ramo individual. Todos os ramos serão erradicados se colocarmos o machado na raiz da árvore corrupta. O que eu quero ter? O que eu quero fazer? O que eu quero consumir? O que eu quero ser? O que eu quero que outros pensem que eu sou? Quero viver a minha vida para me agradar, para dirigir e ordenar os meus passos para satisfazer os meus desejos. Quero viver a minha vida de acordo com a minha própria compreensão. Quero determinar para mim próprio o que é real, verdadeiro, bom, o que desejar, o que acreditar. Assim, se erradicarmos todos os nossos desejos, o que eu quero, tudo o que queremos, do nosso ser, erradicaremos todos os desejos corruptos, não falharemos nenhum. Removemos os desejos corruptos ordenando-lhes que sejam desenraizados e lançados ao mar. Se tivermos fé como um grão de mostarda, podemos dizer a esta sicamina: sejam desenraizados e plantados no mar, e ela obedecer-vos-ia. Lucas capítulo 17 verso 6. Em nome de Jesus, desejos e crenças corruptas, sejam desenraizados e lançados ao mar. A remoção de desejos e crenças corruptos impede-os de produzir frutos corruptos. É a primeira parte do arrependimento. João Batista disse que para escapar à destruição vindoura, temos de fazer mais do que deixar de produzir frutos corruptos. Temos de produzir bons frutos. Quem vos avisou para fugir da ira vindoura? Produzir fruta, então, de acordo com o arrependimento. Mateus capítulo 3 versos 7 e 8. Jesus disse que se alinharmos continuamente as nossas vidas com as palavras de Deus, elas produziram o fruto de que precisamos para escapar à destruição. O ensinamento de que as palavras de Deus produziram o fruto de que necessitamos é a boa nova da palavra. A semente é a palavra de Deus. As sementes em bom solo são as que têm um coração nobre e bom, que ouvem a palavra, agarram-se a ela, e por perseverança produzem o fruto. Lucas capítulo 8 versos 11 e 15. Alinhamos as nossas vidas com as palavras de Deus, enchendo os nossos corações com as suas palavras, e seguindo o Espírito Santo,
enquanto Ele nos guia para a verdade das palavras de Deus e como nos alinharmos com elas. O seguinte é discutido em mais pormenor no meu livro sobre crescimento espiritual. Tiago disse que devemos receber as palavras de Deus com mansidão, calma ativa e deliberadamente. Guardem toda a imundície e maldade desenfreada e recebam com mansidão a palavra implantada, que é capaz de salvar as vossas almas. Tiago capítulo 1 verso 21. Por isso, devemos fazer o seguinte de forma calma, ativa e deliberada. Não confiem no nosso próprio entendimento. Reconhecer a sabedoria, a provisão e a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Confiem em Deus com todo o vosso coração, e não confiem na vossa própria compreensão. Reconheçam-no em todos os vossos caminhos, e Ele irá dirigir os vossos caminhos. Provérbios capítulo 3 versos 5 e 6. Enchei os nossos corações com as palavras de Deus, para que produzam o fruto de que necessitamos, incluindo a capacidade de ouvir e discernir o Espírito de Deus. Peça a Deus que envie o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade e nos mostrar o que devemos fazer. Preste atenção e ouça o Espírito Santo. Normalmente ouvimos o Espírito Santo a falar-nos nos nossos pensamentos. Precisamos de prestar atenção ao que ouvimos nos nossos pensamentos. Discernir se o Espírito que nos fala é de Deus. Não acredite em cada espírito, mas teste os espíritos para ver se são de Deus. Pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Com isto, conheceram o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e osso é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne e osso não é de Deus. 1 João capítulo 4 versos 1 a 3. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, excepto pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12 verso 3. Discernimos o Espírito pedindo-lhe que confesse que Jesus Cristo veio em carne e osso e que Jesus é Senhor e escuta a resposta. O Espírito que é de Deus responderá com uma confissão alegre e louvável. O espírito de erro não o fará. Será que Jesus Cristo veio em carne e osso? Será Jesus Senhor? Procurai a orientação do Espírito Santo. Segue o Espírito Santo. Afastai-vos de todas as coisas que impedem as palavras de Deus de produzir o fruto de que necessitamos. Graças a Deus pela sua orientação e provisão. Pedro disse que deveríamos esforçar-nos ao máximo por acrescentar atributos espirituais, piedosos aos nossos seres. O poder de Deus deu-nos tudo o que precisamos para a vida e piedade, através do nosso conhecimento daquele que nos chamou à sua própria glória e bondade. Por estes Ele deu-nos promessas valiosas e superlativamente grandes, para que através delas pudesses vir a partilhar da natureza de Deus e escapar à corrupção que os desejos malignos trouxeram ao mundo. Por esta mesma razão, esforçai-vos por fornecer a vossa fé com bondade, bondade com conhecimento, conhecimento com autocontrolo, autocontrolo com perseverança, perseverança com piedade, piedade com afecto fraternal, e afecto fraternal com amor. Pois se tiverdes estas qualidades em abundância, elas impedem-vos de ser estéreis e infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus. 2 Pedro capítulo 1 versos 3 a 8. Os atributos espirituais de que necessitamos são: de 2 Pedro capítulo 1. Fé, virtude, conhecimento, firmeza, piedade, afecto fraterno. De Gálatas capítulo 5. Paciência, gentileza, bondade, fidelidade e mansidão. De 2 Pedro capítulo 1 e de Gálatas capítulo 5. Autocontrolo, amor. Outros atributos: discernimento, humildade. Fé. Fé é confiança de que Deus é bom, poderoso, fiel e atento à nossa situação, necessidades e desejos. A fé vem da experiência pessoal e do relacionamento direto com Deus,
das suas palavras, provisão e orientação. Virtude. Virtude é excelência moral ou retidão. De acordo com o Antigo Testamento, a retidão é uma noção rica e complexa. Refere-se à integridade, retidão, honestidade, fidelidade, misericórdia e sinceridade. No entanto, é mais do que isso. Também exige uma harmonia entre os princípios morais e a integridade pessoal. Mas, acima de tudo, a retidão é uma manifestação da vontade de Deus. A pessoa que é íntegro apresenta Deus ao mundo. Conhecimento. O conhecimento é a percepção adquirida a partir da experiência pessoal e do relacionamento direto com Deus. Autocontrolo. O autocontrolo é a capacidade de controlar o que desejamos, acreditamos, pensamos, dizemos e fazemos. A evidência do autocontrolo é a capacidade de controlar a nossa língua, de controlar o que dizemos. Firmeza, perseverança. A firmeza é calma e ativa, mantendo-se alinhada em tempos de problemas ou dificuldades. Também se mantém ativamente alinhada em tempos de shalom, um tempo em que não parece ser necessário. A perseverança é calma e ativamente permanecer alinhado sem ter em conta o desânimo, oposição, perda, falha anterior, falta de compreensão, ou falta de benefício aparente de permanecer alinhado. Piedade. A piedade é uma forma de vida caracterizada por estimar a Deus digno de honra e procurar honrar a Deus em tudo, o que desejamos, acreditamos, pensamos, dizemos e fazemos e como fazemos as coisas. Afecto fraterno. O afecto fraterno é o afecto do coração que considera os outros crentes, discípulos como irmãos ou irmãs. Motiva-nos para uma parceria ativa, guiada pelo Espírito Santo, onde nós partilhar coisas espirituais e materiais, incluindo prosperidade, alegria, tristeza, tribulação, sofrimento, aflição, etc. Tem todas as coisas em comum. Desistir de algumas coisas, para que outras não faltem. Comprometer-se com a igualdade e a reciprocidade. Sacrifício para servir os outros mesmo até o ponto da própria vida. Amor. O amor é um compromisso ativo e incondicional, e a disponibilidade para ajudar os outros. O amor inspira o seguinte alinhamento e ação. Ouça fiel e obedientemente a Deus e às suas instruções. Coloquemo-nos sob sua senhoria. Apegar-se a Deus com confiança. Confiar em Deus e viver de acordo com a sua provisão. Quebra todos os outros laços e corta todos os obstáculos. Prestar atenção à angústia dos outros e trabalhar com Deus para remover essa angústia. Colocar as nossas vidas ao serviço de Deus para ajudar os outros. O amor inspira-nos a alinharmos-nos plenamente com Deus, para ouvir as suas instruções, para que estejamos prontos e equipados para ajudar os outros. Paciência. A paciência é conter-nos e atrasar o julgamento. A paciência é ilustrada poderosamente em Mateus capítulo 18 quando o devedor pede ao credor que tenha paciência com ele. Mateus capítulo 18 verso 26. Expressamos graça e misericórdia, através da nossa paciência para atrasar os julgamentos negativos contra os outros. Seguimos a sabedoria através da paciência, quando tomamos tempo para discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Precisamos de paciência tanto para os juízos positivos como para os negativos. A paciência com os outros faz parte de os amar como Deus nos ama. Gentileza. A gentileza está a ser sensível, simpática, caridosa, atenciosa, graciosa e generosa. Bondade. O bem é a intenção, a atenção, o conhecimento e o poder de fazer o bem. Fidelidade. A fidelidade é ter e empregar consistentemente as qualidades necessárias para ser fiável.
Essas qualidades incluem percepção, atenção, memória, lembrança, discernimento e a capacidade de fazer o que se espera que façamos. Mansidão. A mansidão é calma ativa e aceitação deliberada, não submissão passiva. É tranquila, paciente, esperançosa e firme de resistência às dificuldades ou injustiças sem resistência, queixa ou raiva. É fundada na confiança na bondade e orientação de Deus. Discernimento. O discernimento é ter e empregar consistentemente as qualidades necessárias para distinguir a verdade do erro e o caminho que devemos seguir. Estas qualidades incluem percepção, atenção, humildade e paciência. É fundamentado na confiança nas palavras escritas de Deus e na orientação do Espírito Santo para determinar o que é verdade. Humildade. A humildade é caracterizada pelo alinhamento com a verdade de que somos dependentes de Deus, para discernir a verdade e o erro, e o caminho que devemos seguir, e para viver e ter shalom. Orgulho é caracterizado pelo alinhamento com o engano de que somos capazes, independentes de Deus, de discernir a verdade e o erro, e o caminho que devemos seguir, e de viver e ter shalom. Estes atributos espirituais produzem o fruto de que precisamos para escapar à destruição que se avizinha. Se estas qualidades são suas e estão a aumentar, impedem-no de ser ineficaz ou infrutífero no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois quem não tiver estas qualidades é tão míope que é cego, tendo esquecido que foi purificado dos seus pecados anteriores. 2 Pedro capítulo 1 versos 8 e 9. Capítulo 10. A destruição iminente já começou. De acordo com a boa nova que Paulo proclamou, Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo justamente através do Senhor Jesus. Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo habitado, e o fará com justiça através de um homem que designou. Atos capítulo 17 verso 31. Ele punirá aqueles que não conhecem Deus, ou seja, aqueles que não ouvem a boa nova de nosso Senhor Jesus e a obedecem. Eles sofrerão a justa pena da destruição eterna. 2 Tessalonicenses capítulo 1 versos 8 e 9. O povo que alinhar as suas vidas com a boa nova da libertação de Deus dos nossos inimigos, e com o seu serviço em santidade e rectidão escapará ao juízo vindouro. Aqueles que não o fizerem, serão varridos da terra. Deus começará por recolher provas. Podemos ter a certeza de que Deus julgará com justiça. Ele reunirá e pesará as provas que mostram se obedecemos à boa nova, se alinhamos as nossas vidas com ela. Ele fará isso antes de julgar. Deus varreu os ímpios da terra de Judá e Jerusalém. Antes de o fazer, ele discerniu quem era justo e quem não era. Ide por toda a cidade de Jerusalém, disse o Senhor, e ponde uma marca na testa dos homens que suspiram e gemem sobre todas as abominações ali cometidas. E enquanto ouvia, ele disse aos outros: sigam-no pela cidade e comecem a matar, não mostrem piedade, nem poupem ninguém. Abate os homens velhos, os jovens e as donzelas, as mulheres e as crianças, mas não te aproximes de ninguém que tenha a marca. Ezequiel capítulo 9 versos 4 a 6. O livro do Apocalipse descreve o mesmo processo perante Deus que varre os ímpios no fim da era. Não prejudiquem a terra, o mar ou as árvores até que tenhamos selado os servos do nosso Deus na sua testa. Apocalipse capítulo 7 verso 3. Eles foram instruídos a não prejudicar a erva na terra, qualquer planta verde ou qualquer árvore, mas apenas as pessoas que não tinham o selo de Deus na sua testa. Apocalipse capítulo 9 verso 4. Deus procura provas dos atributos espirituais, produzidos pelas suas palavras, testando e pesando os nossos corações. Irei refina a luz e testá-los. Jeremias capítulo 9 verso 7 e capítulo 20 verso 12. Eu, o Senhor, procuro o coração,
atesto às motivações interiores, a fim de dar a todos o que as suas ações e conduta merecem. Jeremias capítulo 17 verso 10. Jesus descreveu o processo em João capítulo 15 e Lucas capítulo 13. Cada ramo que faz parte de mim mas não dá fruto ele corta, e cada ramo que dá fruto, ele poda para que possa dar mais fruto. João capítulo 15 verso 2. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e veio à procura de frutos nela, e não encontrou nenhum. E disse ao vinhateiro: Olha, há 3 anos que venho à procura de frutos nesta figueira, e não encontro nenhuns. Cortou-a. Por que haveria de usar o solo? E ele respondeu-lhe: Senhor, deixe-o em paz também este ano, até que eu cave a sua volta e ponha estrume. Então se der fruto no próximo ano, bem e bom, mas se não, pode cortá-la. Lucas capítulo 13 versos 6 a 9. Prova de que Deus está atualmente a testar e a pesar. Se contemplarmos as questões globais atuais, podemos ver provas de que Deus está atualmente a testar-nos e a pesar os nossos corações. 4 dessas questões são: esgotamento global de recursos, alterações climáticas globais, pandemia global da Covid-19, infodemia global. Estas questões testam eficazmente se temos os atributos espirituais necessários e se eles são suficientemente fortes. Consulte o meu livro Preparai para o Fim da Idade para uma discussão mais detalhada sobre os testes de Deus e estas questões. Advertência específica. Deus pode falar com aqueles que prestam atenção e avisá-los da destruição vindoura. Se o fizer, então a pessoa com quem Deus fala deve discernir que a advertência é de Deus. As pessoas que ouvem a advertência devem também discernir. O testemunho seguinte é o que ouvi e como o discerne. Tive um sonho 2 ou 3 vezes por ano durante 35 anos. O sonho realizou-se no início de dezembro de 2016. Quando me preparava para ir para a cama em junho de 2017, ouvi Deus dizer: Tiveste este sonho durante 35 anos, e nunca o percebeste da minha parte. Presta atenção. Eu vou dar-vos sonhos. Nessa noite tive um sonho. Ouvi uma única frase. No dia 31 de julho, começarei a varrer os ímpios da terra. Imediatamente discernido se o sonho era de Deus, segundo 1 João capítulo 4 versos 1 a 3, e 1 Coríntios capítulo 12 verso 3. Pedi 3 vezes ao Espírito que confessasse que Jesus Cristo tinha vindo em carne e osso e que Jesus é o Senhor. De cada vez o Espírito respondeu com o que me soou como um louvor alegre: sim, Jesus Cristo veio em carne e osso. Jesus é o Senhor. Comecei a procurar provas adicionais de que o sonho era de Deus. Pensei que a data 31 de julho poderia fornecer algumas pistas. Haveria algo sobre a data que fosse consistente com o facto de o sonho ser de Deus? A mensagem não incluía o ano. Foi o ano em que tive o sonho 2017 ou foi um ano diferente? 31 de julho de 2017 parecia ser uma data bastante arbitrária. Eu tinha visto Deus fazer algumas coisas de acordo com os dias de festa hebraica, por isso olhei para ver o que era o dia 31 de julho de 2017 no calendário hebraico. Fiquei atordoado com o que encontrei. 31 de julho de 2017 corresponde ao 9º da mês hebraico da Avenida, Tisha B'Av. Tisha B'Av é uma data muito significativa. Em 1313 a.C., Israel enviou 12 homens para espiar a terra prometida. Eles voltaram com um mau relatório no dia 8 da Av. No dia seguinte, Tisha B'Av, Deus declarou que toda a geração mais velha morreria no deserto, eles não entrariam na terra prometida. Em Tisha B'Av 423 AC, os babilônios destruíram o primeiro templo. Em Tisha B'Av 70 AD, os romanos destruíram o segundo templo.
Em Tisha B'Av 133, os romanos massacraram os rebeldes judeus na fortaleza Betar. Em Tisha B'Av 134, os romanos araram sobre o monte do templo. A Inglaterra expulsou os judeus em Tisha B'Av 1290. A 31 de março de 1492, a rainha Isabel de Espanha assinou um edito que proíbe os judeus de Espanha. A Espanha deu aos judeus 4 meses para saírem. Os judeus tinham de sair até 31 de julho de 1942 Tisha B'Av. Na manhã de 1º de agosto de 1914 Tisha B'Av, a Alemanha declarou guerra à Rússia. Nessa tarde, a Rússia declarou guerra à Alemanha e começou a matar e a expulsar o seu próprio povo judeu. Conhecido como KHURBM, destruição, é um genocídio esquecido que foi um prelúdio do Holocausto. Tisha B'Av em 1942 começou ao pôr do sol a 22 de julho e terminou a 23 de julho ao pôr do sol. O primeiro comboio alemão a transportar judeus de Varsóvia para o Campo da Morte em Treblinka partiu a 22 de julho e chegou a 23 de julho. A 31 de julho de 2017, foi associado a uma história de povos a serem varridos de nações, reinos e terras. Essa data encaixava demasiado bem na mensagem do sonho para ser ignorada. Pedi a Deus que me desse mais provas de que esta mensagem era dele. Pedi-lhe mais pormenores num outro sonho. Nessa noite tive outro sonho. Observei como um administrador de computadores, a tentar colocar computadores numa rede para aceitar um ficheiro de configuração. Ele avaliou a forma como cada computador respondia. Será que rejeitou o ficheiro sem qualquer impedimento por parte de outros computadores? Se o fez, não pode ser guardado e deve ser posto de lado. Impediu outro computador. Se o fizesse, ele isolá-lo ia para que não o pudesse fazer. Depois de ter avaliado todos os computadores, ele tentou novamente o ficheiro de configuração. Disse-me que todos os computadores eram valiosos e que devemos salvar o maior número possível. Ele disse que continuaria a tentar, avaliar e tentar novamente até que todos os computadores que aceitassem o ficheiro tivessem sido identificados. A interpretação do sonho é esta: o administrador é Deus. A rede é o mundo, e os computadores representam as pessoas. Um ficheiro de configuração contém instruções que dizem ao computador o que ele deve fazer. O ficheiro de configuração de Deus contém as palavras escritas de Deus e as palavras ditas pelo Espírito Santo. As palavras de Deus são preenchidas com o poder e natureza de Deus. Contém também instruções que nos dizem como aplicar o poder de Deus para escapar à corrupção e participar na natureza de Deus. De acordo com este sonho, Deus começaria a varrer os ímpios da terra dando às pessoas as suas palavras e testando as pessoas para ver se elas as aceitavam. No início deste ano, 2022, pedi a Deus mais pormenores sobre as características dos ímpios. Ele guiou-me a 2 Pedro capítulo 1 versos 3 a 11, e disse que os ímpios eram as pessoas que não tinham os atributos espirituais listados. Eles não escaparam à corrupção e tornaram-se participantes da natureza de Deus. O seu poder divino concedeu-nos tudo o que diz respeito à vida e piedade, através do conhecimento daquele que nos chamou à sua própria glória e excelência, pelo qual nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que através delas se tornem participantes da natureza divina, tendo escapado à corrupção que existe no mundo por causa do desejo corrupto. Por esta mesma razão, esforçai-vos por complementar a vossa fé com virtude, e a virtude com conhecimento, e o conhecimento com autocontrolo, e o autocontrolo com firmeza, e a firmeza com piedade, e a piedade com afecto fraternal, e o afecto fraternal com amor. Pois se estas qualidades são tuas e estão a aumentar, impedem-te de ser ineficaz ou infrutífero no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Pois quem não tiver estas qualidades é tão míope que é cego, tendo esquecido que foi purificado dos seus pecados anteriores. Portanto, irmãos, sede ainda mais diligentes para confirmar a vossa vocação e eleição, pois se continuardes com estas coisas, nunca caireis. Pois desta forma ser-vos-á ricamente proporcionada uma entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Pedro capítulo 1 versos 3 a 11. Quer a destruição vindoura tenha começado ou não, quer nos reste muito ou pouco tempo, devemos esforçar-nos ao máximo por acrescentar estes atributos aos nossos seres. Deveríamos também esforçar-nos ao máximo para ajudar outras pessoas a adicioná-los. Deus ordena a todas as pessoas em todo o lado que se arrependam, porque Ele nomeou um dia em que Ele julgará o mundo. Atos capítulo 17 versos 30 e 31. O povo estava num estado de grande expectativa, e todos se perguntavam se talvez o próprio João pudesse ser o Messias. Por isso João respondeu a todos: Estou a imergir-vos na água, mas aquele que vem é mais poderoso do que eu, não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele irá imergir-vos no Espírito Santo e no fogo. Tem consigo o seu garfo de neve para limpar a sua eira, e recolher o seu trigo no seu celeiro, mas queimar a palha com fogo insaciável. E com muitos outros avisos para além destes, anunciou a boa nova ao povo. Lucas capítulo 3 versos 15 a 18. Este é o fim do material principal do livro. É seguido pelo apêndice A com material sobre ouvir e discernir o Espírito Santo. Apêndice A: Ouvir e discernir o Espírito de Deus. O seguinte material é da minha obra, que o Espírito Santo faz para nos guiar a toda a verdade. Livro Percebendo o Espírito da Verdade. Jesus nos diz para prestar atenção no que e como ouvimos. Ele está falando do que ouvimos espiritualmente mais do que ele está falando do que ouvimos com nossos ouvidos. Ele também nos diz que Deus medirá as coisas para nós de acordo com a medida que usamos na medição. Uma aplicação desse princípio está em dar. Outra é como medimos a verdade. Nós percebemos o Espírito da Verdade através das várias maneiras pelas quais ele nos guia. Testemunhas com testemunho. Mensageiros com mensagens. A palavra de Deus, testemunha é ou mensageiros, ensino do professors. Sonhos, visões, profecias, sinais e maravilhas. Nós percebemos o Espírito da Verdade falando conosco em nossos pensamentos. Podemos ouvir as palavras de testemunhas ou mensageiros com nossos ouvidos, mas ouvimos o que o Espírito da Verdade está dizendo em seu testemunho e mensagens em nossos pensamentos. Nossos pensamentos são a área onde precisamos prestar atenção ao que e como ouvimos e como medimos. O maior problema é como sabemos se o que ouvimos vem do Espírito da Verdade ou de outra fonte. Felizmente Deus nos deu instruções. Ele também descreveu como o Espírito da Verdade funciona em comparação com o funcionamento dos espíritos malignos. Assim, reconhecemos o Espírito da Verdade, usando os meios que as Escrituras nos dizem para usar e medimos as palavras e os frutos do falar do Espírito e os comparamos ao padrão da Palavra de Deus. Precauções de segurança necessárias. Como uma pessoa pode imaginar, algumas coisas muito ruins podem acontecer se alguém erroneamente segue o que é falado por um espírito maligno. Coisas ruins também podem acontecer se alguém erroneamente rejeitar o direcionamento do Espírito. Se não tentarmos ouvir e ser guiados pelo Espírito da Verdade, rejeitamos o seu guia. As consequências disso são viver de acordo com o que o nosso caminho produz. Há duas precauções de segurança principais que devemos tomar para reduzir o risco de não discernir corretamente a verdade. O primeiro é colocar a armadura de Deus. Seja forte no Senhor e na força do seu poder. Coloque toda a armadura de Deus, para que você seja capaz de resistir aos esquemas do diabo.
Pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes cósmicos sobre as trevas atuais, contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Portanto, pegue toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia do mal, e ter feito tudo para permanecer firme. Portanto, permaneçam firmes no cinturão da verdade, e vistam a couraça da retidão, e pelo evangelho da paz. Em todas as circunstâncias, pegue o escudo da fé, com o qual você pode extinguir todos os dardos flamejantes do maligno, e toma o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6 versos 10 a 17. A oração é simples, mas muito eficaz. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por sua armadura e colocamos sua armadura, verdade, retidão, a evangelho da paz, fé, salvação e a espada do seu Espírito. A segunda é submeter nossos desejos, crenças, vontade, palavras e pensamentos, aquelas coisas que funcionam para causar viés em nossa audição. Discernindo, medindo o Espírito da verdade. Quando ouvimos um Espírito falar conosco, determinamos se é o Espírito da verdade por examinando as evidências que corroboram a evidência que as Escrituras nos instruem a usar. Nós usamos os caminhos que a palavra de Deus diz para usar. João capítulo 17 verso 17. Medimos as palavras e frutos do Espírito falando, e os comparamos ao padrão da palavra de Deus. O ônus da prova da verdade está no Espírito que fala, não em nós. Pedimos ao Espírito que forneça evidências da veracidade do que está dizendo. Pedimos ao Espírito da verdade que nos forneça evidências da fonte do que o Espírito está dizendo. Podemos, no entanto, não ser como os fariseus e exigir mais provas do que é necessário confiar. Nossa responsabilidade é ouvir a evidência dada, confiar e obedecer ao Espírito da verdade. Evidência corroborantes podem vir de qualquer uma das maneiras pelas quais o Espírito da verdade nos guia. Testemunhas com testemunho. Mensageiros com mensagens. A palavra de Deus, testemunha é seu mensageiros, ensino do professors. Sonhos, visões, profecias, sinais e maravilhas. Nós percebemos o Espírito da verdade falando conosco em nossos pensamentos. Peça ao Espírito que confesse que Jesus veio em carne e osso. 1 João capítulo 4 versos 1 a 3. A primeira coisa a fazer é pedir ao Espírito que confesse que Jesus veio em carne e osso. O Espírito da verdade não será ofendido. Afinal, ele inspirou John a nos dizer para fazer isso. Amados, não creiam em todo espírito, mas testem os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas saíram ao mundo. Por meio disto você conhece o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. 1 João capítulo 4 versos 1 a 3. Ao ouvir o Espírito em seus pensamentos, você pode pedir para confessar. Ouça seus pensamentos para ouvir a resposta. Em seus pensamentos pergunte: Jesus Cristo veio em carne e osso? Deus nos disse como seu espírito responderá, e como um espírito maligno responderá. Depois de responder minha oração por temor ao Senhor, Deus me mostrou para colocar sua armadura. Depois disso, Ele me mostrou usar esse teste para reconhecer o espírito. Enquanto me preparava para o trabalho no dia seguinte, tive minha primeira chance de usá-lo. Eu ouvi um pensamento dizendo: coma um pouco de pão e beba um pouco de água. Inocente o suficiente, mas quando eu pedi para confessar que Jesus Cristo veio em carne e osso, não obtive resposta. Eu perguntei mais 2 vezes e ainda sem resposta. Eu disse: estou confiando na palavra de Deus que me diz que o Espírito da verdade confessará que Jesus veio em carne e osso. Eu não vou comer. Eu ainda estava me preparando para o trabalho quando ouvi outro pensamento dizendo: coma um pouco de pão e beba um pouco de água.
Eu não poderia dizer nenhuma diferença entre aquele e o primeiro, exceto que desta vez, quando eu perguntei confessar que Jesus Cristo veio em carne e osso, ouvi um elogio positivo, alegre, sim. Eu perguntei mais 2 vezes com a mesma resposta. Porque este Espírito confessou de acordo com o que a Escritura diz, eu comi. Em um blog na web, um pastor relatou o uso desse teste. Uma mulher ligou para ele e disse que tinha uma palavra do Senhor para ele. Quando ela começou a dizer-lhe quão grande obra Deus iria fazer através dele, ele interrompeu e perguntou: Jesus Cristo veio em carne e osso? A resposta foi muito reveladora. Ela acredita nisso. Peça ao Espírito para confessar que Jesus é o Senhor. 1 Coríntios capítulo 12 verso 3. Deus nos diz outra confissão que só pode ser feita pelo Espírito. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, exceto no Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12 verso 3. Assim como na confissão anterior, peça ao Espírito que lhe fala para confessar que Jesus é o Senhor. Discerne o fruto do Espírito. Mateus capítulo 7 versos 15 a 18 e Gálatas capítulo 5 versos 22 e 23. Jesus nos diz que discernir os verdadeiros e falsos profetas, incluindo os espíritos, pelos seus frutos. Cuidado com os falsos profetas que vêm a você com roupas de ovelha, mas internamente são lobos vorazes. Você os reconhecerá pelos frutos deles. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Gálatas capítulo 5 versos 22 e 23. Quando o Espírito fala, ele o faz de uma maneira que expressa o fruto do Espírito. Um espírito maligno não. Um espírito maligno frequentemente estará acusando, condenando, áspero, etc. Ouça o fruto do Espírito ao pedir ao Espírito que confesse que Jesus Cristo veio em carne, ou que Jesus é o Senhor. Um espírito maligno pode tentar confessar que Jesus Cristo veio em carne, mas o faz de uma maneira que é amarga, relutante, etc. Ouça o ponto de vista expresso. 1 João capítulo 4 verso 5. O Espírito falará do ponto de vista de Deus sobre as coisas de Deus e seu reino. Um espírito maligno fala do ponto de vista do mundo sobre as coisas deste mundo. Eles, espíritos do Anticristo, são do mundo, por isso falam do mundo. 1 João capítulo 4 verso 5. Um espírito maligno fala tipicamente de preocupações deste mundo, luxúria de outras coisas, prazeres desta vida, confiança em falsas riquezas, concupiscência da carne, os desejos da carne, o que os outros pensam de nós. Os cuidados do mundo e o engano das riquezas, e os desejos por outras coisas entram e sufocam a palavra, e isso é infrutífero. Marcos capítulo 4 verso 19. Pois tudo o que há no mundo, os desejos da carne e os desejos dos olhos e orgulho da vida, como queremos que os outros pensem em nós, não é do Pai, mas é do mundo. 1 João capítulo 2 verso 16. Preste atenção em como o Espírito te ouve. 1 João capítulo 4 verso 6. O Espírito de Deus é cortês e respeitoso. Ele é enviado para nos ajudar, então ele é sensível às nossas necessidades. Quem conhece Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João capítulo 4 verso 6. Peça a Escritura que confirme o que o Espírito diz. 2 Coríntios capítulo 13 verso 1. Comparar o que o Espírito diz ao padrão da verdade, a palavra de Deus. Peça ao Espírito que lhe dê uma Escritura que confirme o que o Espírito diz. Você pode ouvir a Escritura diretamente, vê-la quando lê a Bíblia, ou a ouve por outra pessoa. Sua palavra é verdade. João capítulo 17 verso 17. Eles, os judeus em Bereia, receberam a palavra, pregada por Paulo e Silas, com toda a ansiedade,
examinando as Escrituras diariamente para ver se essas coisas eram verdade. Atos capítulo 17 verso 11. Normalmente, quando a mensagem do Espírito de Deus se ajusta às Escrituras, ela é feita de maneira simples, clara e poderosa. As palavras de sabedoria de Deus, são todos simples para aquele que entende e para aqueles que encontram conhecimento. Provérbios capítulo 8 verso 9. A mensagem de Deus também tende a se encaixar mais espiritualmente do que fisicamente. É importante que nós peçamos ao Espírito para demonstrar que o que está dizendo se encaixa com as Escrituras, e que não medimos o que o Espírito diz pela forma como achamos que se encaixa. Faz o que o Espírito diz nos direciona para um nível mais alto de vida. O que Deus nos fala normalmente nos direciona para um nível mais elevado de vida, frequentemente um nível além de nossa capacidade de alcançar, um nível que requer que nos submetamos ao poder de Deus. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55 versos 8 e 9. Portanto você deve ser perfeito, pois seu Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5 verso 48. Um novo mandamento que dou a você, que você ama um ao outro. Assim como eu amei você, você também deve amar um ao outro. João capítulo 13 verso 34. Uma pessoa que afirma estar continuando em união com Jesus deve conduzir sua vida da maneira que Jesus fez. 1 João capítulo 2 verso 6. Vai e não peques mais. João capítulo 5 verso 14 e capítulo 8 verso 11. O que o Espírito diz é coerente com Deus sendo nossa única fonte de verdade, confiável, imparcial e reto. Mas a serpente disse à mulher: você certamente não morrerá. Pois Deus sabe que quando você comer dela, seus olhos se abrirão, e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3 versos 4 e 5. Satanás foi homicida desde o princípio e não permanece na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele mente, fala de seu próprio caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8 verso 44. Estou surpreso que você esteja tão rapidamente abandonando aquele que o chamou na graça de Cristo e está se voltando para um evangelho diferente. Não que haja outro, mas há alguns que o incomodam e querem distorcer o evangelho de Cristo. Mas mesmo que nós ou um anjo do céu vos pregue um evangelho contrário ao que pregamos a vocês, sejam amaldiçoados. Como dissemos antes, agora digo novamente: se alguém está pregando a você um evangelho contrário ao que você recebeu, seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1 versos 6 a 9. O Espírito convence do pecado, retidão, julgamento sem condenação. João capítulo 8 verso 11, capítulo 16 verso 8, Tiago capítulo 1 verso 3 e capítulo 3 verso 17. Quando o Espírito da verdade vier, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da retidão e do julgamento. O Espírito glorifica a Jesus. João capítulo 16 versos 13 e 14. O Espírito da verdade me glorificará. É consistente com as intenções e o caráter de Deus, segundo Timóteo capítulo 3 versos 14 a 17. Mas quanto a você, continue naquilo que aprendeu e acreditou firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e como desde a infância conhece os Escritos Sagrados, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é soprada por Deus e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e treinar em retidão, para que o homem de Deus seja completo, equipado para toda boa obra. Os outros liderados por Deus têm uma testemunha correspondente? 1 Coríntios capítulo 14 verso 29. Que 2 ou 3 profetas falem e que os outros pesem o que é dito.
Deixe o Espírito fornecer as testemunhas de confirmação. O ônus da evidência está no Espírito, não em nós. Solicitar a testemunha dos outros traz alguns riscos. Eles estão medindo corretamente, sem preconceitos, etc. Ouvir um espírito com uma mensagem em uma reunião pública apresenta um caso especial. Nesse caso, é mais apropriado procurar uma testemunha de confirmação de um designado para tal papel na reunião. Confirmação em eventos ou fatos objetivamente verificáveis. Deuteronômio capítulo 18 versos 21 e 22. Como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Se o profeta fala em o nome de Senhor, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade, trata-se então de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância. Deuteronômio capítulo 18 versos 21 e 22. As palavras do Espírito produzem o fruto do Espírito. Mateus capítulo 7 versos 15 a 18 e Gálatas capítulo 5 versos 22 e 23. Cuidado com os falsos profetas que vêm a você com roupas de ovelha, mas internamente são lobos vorazes. Você os reconhecerá pelos frutos deles. As uvas são colhidas de espinhos ou figos dos cardos. Assim, toda árvore saudável produz bons frutos, mas a árvore doente produz frutos ruins. Uma árvore saudável não pode dar frutos ruins, nem pode uma árvore doente dar bons frutos. Mateus capítulo 7 versos 15 a 18. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Gálatas capítulo 5 versos 22 e 23. As palavras que o Espírito fala funcionam na direção da santificação? João capítulo 17 verso 17. Santifica-os na verdade. As palavras que o Espírito fala funcionam na direção da liberdade do pecado e da servidão. João capítulo 8 versos 31 a 36. Se você permanecer na minha palavra, você é verdadeiramente meus discípulos, e você saberá a verdade, e a verdade libertará você. Eles responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravizados por ninguém. Como é que você diz, você se tornará livre? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que peca é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho permanece para sempre. Se o filho te libertar, serás livre de fato. As palavras que o Espírito fala são verdadeiras na criação. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado. Romanos capítulo 1 verso 20. Jesus usou exemplos da criação como evidência da verdade em seus ensinamentos. Toda árvore saudável produz bons frutos, mas a árvore doente produz frutos ruins. Uma árvore saudável não pode dar frutos ruins, nem pode uma árvore doente dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Mateus capítulo 7 versos 17 a 19. As palavras que o Espírito fala mudam ou oscilam. Não seja enganado, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, com quem não há variação ou sombra devido à mudança. Tiago capítulo 1 verso 14. Discernir, medir, o Espírito da verdade versus seus próprios pensamentos. O risco de confundir nossos pensamentos com o Espírito é grandemente reduzido se pedirmos ao Espírito que fala para fornecer a evidência da verdade, do que está sendo dito, e pedir ao Espírito da verdade que revele a fonte. O risco é maior quando assumimos a tarefa de fornecer as evidências. Peça ao Espírito da verdade que o guie para a verdade do discernimento. O Espírito trabalhará para nos ajudar a discernir nossos pensamentos.
Ouça o ponto de vista expresso. 1 João capítulo 4 verso 5. Eles são do mundo, portanto eles falam do ponto de vista do mundo. 1 João capítulo 4 verso 5. Assim como o mundo fala do ponto de vista do mundo, nossos pensamentos tendem a falar do nosso ponto de vista. Os pensamentos podem falar do ponto de vista de Deus, como as coisas se relacionam com Deus e sua vontade. Eles podem falar do nosso ponto de vista, como as coisas se relacionam e nos afetam, cujos recursos, habilidades e formas estão envolvidos os nossos ou de Deus. As palavras que o Espírito diz são consistentes com o padrão de nossos desejos e pensamentos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55 versos 8 e 9. Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente do que tudo o que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3 verso 20. Os pensamentos de Deus são espirituais. Nossos são frequentemente mais carnais. O conteúdo do que Deus diz é frequentemente simples, mas elevado, tão simples que parece insensato. Nossos pensamentos são tipicamente consistentes com nossos pensamentos e desejos anteriores. Nossos desejos e crenças trabalham para criar um viés no que pensamos, fazemos e dizemos. Deus pode falar conosco ao longo de linhas que trabalham para fornecer coisas que desejamos. Quando Ele faz isso, o ônus da prova da fonte do que é dito é sobre Ele. Nota: um desejo de estar especialmente alerta é o desejo de ser visto por nós mesmos, ou pelos outros como certo. Autorretidão é uma força enganadora muito forte. Como ouvir o Espírito da Verdade de maneira mais consistente? O Espírito da Verdade fala àqueles a quem Deus o envia. Deus o envia àqueles que satisfazem as condições necessárias. Quando o Espírito fala para nós, precisamos ouvi-lo. Podemos ouvir mais consistentemente treinando nossos ouvidos para ouvi-lo e reconhecê-lo quando ele fala. Obedecer, alinhar. Se você me ama, guardará meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro ajudante. João capítulo 14 versos 14 a 16. Deus envia o Espírito para falar com aqueles que lhe obedecem. Tudo o que pedimos recebemos dele, porque guardamos os mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João capítulo 3 verso 22. Se você se virar quando eu, sabedoria, te corrigir, derramarei meu espírito para você, eu vou fazer minhas palavras conhecidas para você. Provérbios 1 verso 23. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus recebem dele quando pedem a Deus que envie o Espírito para guiá-los à verdade. Deus dá àqueles que dão. Dê e será dado a você. Boa medida, pressionada, abalada, transbordando, será colocada no seu colo. Pois com a medida que você usa, será medido de volta para você. Lucas 6 verso 38. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, segundo Coríntios capítulo 9 versos 6 a 8. O Espírito testifica sobre Jesus e o glorifica. Quando louvamos a Deus e lhe damos graças, o Espírito frequentemente se unirá ao nosso louvor com o testemunho que glorifica a Jesus. Nota: o livro inteiro do Apocalipse é uma revelação de Jesus, testemunho que glorifica a Jesus, que Deus deu a Jesus para mostrar aos seus servos. Quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade que do Pai procede,
esse dará testemunho de mim. João capítulo 15 verso 26. Ele me glorificara. João capítulo 16 verso 14. O Espírito nos ajuda a orar, especialmente quando estamos orando pelos outros. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Romanos capítulo 8 versos 26 e 27. O Espírito também nos ajuda a testificar de Jesus. Não fique ansioso sobre como você está falando, ou o que você está dizendo, pois o que você vai dizer, será dado a você naquela hora. Pois não é você quem fala, mas o Espírito do seu Pai falando através de você. Mateus capítulo 10 versos 19 e 20. Pergunte. Deus é fiel em enviar o Espírito para guiar aqueles que pedem. Nada tendes porque não pedis. Tiago capítulo 4 verso 2. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas capítulo 11 versos 9 a 12. Nós devemos confiar em Deus para enviar o Espírito quando pedimos. Duvidar vai dificultar a audição. Se algum de vocês não tiver sabedoria, peça a Deus, que dá generosamente a todos sem reprovação, e isso lhe será dado. Mas que ele peça com fé, sem duvidar, pois quem duvida é como uma onda do mar que é impelida e atirada pelo vento. Para essa pessoa não deve supor que ele receberá qualquer coisa do Senhor. Tiago capítulo 1 versos 5 a 7. Pedir por motivos errados também dificultará a audição. Você pede e não recebe, porque você pede erroneamente, para gastá-lo em suas paixões. Tiago capítulo 4 verso 3. Deus envia o Espírito àqueles que pedem a verdade para glorificar a Jesus, tornar-se mais frutífero e conhecer melhor a Deus. Perdoar. Sempre que você ficar orando, perdoe. Marcos capítulo 11 verso 25. Temos o que pedimos em oração quando obedecemos a Deus, e fazemos o que é agradável à sua vista, por sua medida. Perdoar é agradável à sua vista. Não perdoar não é agradável para Ele. Não julgueis, e você não será julgado. Não condenara, e você não será condenado. Perdoe, e você será perdoado. Dê, e isto será dado a você. Boa medida pressionada, sacudida e transbordando, será colocado em seu colo. Para com a medida que você usa será medido de volta para você. Lucas capítulo 6 versos 37 e 38. Valorize o direcionamento do Espírito. Se você receber minhas palavras e entesourar meus mandamentos com você, fazendo seus ouvidos atentos à sabedoria, e inclinando seu coração à compreensão, sim, se você pedir perspicácia e elevar sua voz para a compreensão, se você a buscar como a prata, e procurar por ela como por tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor, e encontrará o conhecimento de Deus. Provérbios capítulo 2 versos 1 a 5. Regozijo-me no caminho de sua instrução mais do que em qualquer tipo de riqueza. Salmo 119 verso 14. A lei da tua boca é melhor para mim do que milhares de peças de ouro e prata. Salmo 119 verso 72. Nós ouvimos o Espírito de acordo com o valor que colocamos no que ele nos diz. Se considerarmos o que ele diz ser de grande valor, ele falará mais para nós. Se considerarmos o que ele diz valer pouco,
ele falará pouco para nós. Porque eu chamei, e tu recusaste ouvir, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes desprezastes todo o meu conselho, e não fizestes caso da minha repreensão. Também eu me rirei no dia da vossa calamidade, zombarei, quando sobrevier o vosso terror, quando o terror vos sobrevier como tempestade, e a vossa calamidade passar como redemoinho, e quando vos sobrevierem aperto e angústia. Então a mim clamaram, mas eu não responderei, diligentemente me buscaram, mas não me acharam. Provérbios capítulo 1 versos 24 a 28. Preste atenção ao que você ouve. Com a medida que você usa, ela será medida para você, e ainda mais será adicionada a você. Valorize o que o Espírito lhe disser o suficiente para fazer o que ele lhe disser para fazer, e registre a verdade que ele revela para você, fichas de índice, gravação de áudio, arquivo de computador, etc. Procure instruções e correção. Fome e sede de instrução, correção e verdade. Seja persistente. Continue procurando a verdade. Espere que o Espírito lhe traga a instrução e a correção que você pede a Deus. Lute através do joio que Satanás se espalha para suprimir a verdade. Pense espiritualmente. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é adorável, tudo o que é recomendável, se existe alguma excelência, se há algo digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses capítulo 4 verso 8. O Espírito fala de coisas espirituais. Quando pensamos em coisas espirituais, estamos mais sintonizados com o que ele fala. Devemos trabalhar para evitar pensar sobre o joio os cuidados deste mundo, prazeres desta vida, falsas riquezas e desejos por outras coisas. Mateus capítulo 13 versos 11 a 13 e 22, Marcos capítulo 4 versos 18 e 19 e Lucas capítulo 8 verso 14. Como Jesus diz: não fique ansioso dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que devemos vestir? Porque os gentios buscam todas estas coisas, e o seu Pai Celestial sabe que você precisa de todos eles. Mas busque primeiro o reino de Deus e sua retidão, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Mateus capítulo 6 versos 31 a 33. Semeie a palavra de Deus em seu coração. Mateus capítulo 13 versos 18 a 23. Semear a palavra de Deus em nossos corações serve a pelo menos dois propósitos. Primeiro, trabalha para construir dentro de nós um padrão de verdade para medir a verdade. Segundo, produz fruto dentro de nós que nos ajuda a ouvir. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Mateus capítulo 13 versos 18 a 23. Então a fé vem de ouvir, e ouvir através da palavra de Cristo. Romanos capítulo 10 verso 17. Semeie o livro de Provérbios em seu coração. Provérbios capítulo 1 versos 1 a 6. Toda a escritura é proveitosa para construir um padrão e trabalhar para nos ajudar a ouvir. O livro de Provérbios, no entanto, é escrito de forma condensada para ser particularmente eficaz na construção de um padrão de verdade dentro de nós e nos ajudar a perceber a verdade. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução,
para se entenderem as palavras de inteligência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça também, o sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios, e seus enigmas. Provérbios capítulo 1 versos 1 a 6. A palavra de Deus semeada em nosso coração trabalha, para substituir nossa experiência como o padrão, que comparamos, quando medimos o que percebemos. O livro de Provérbios é inspirado especificamente para a construção de um padrão. O padrão com o qual nos comparamos é uma base crítica para o alinhamento com a verdade. É necessário medirmos corretamente o que é possível, os processos, os caminhos, o estado de nosso ser e como mudamos. Peça a Deus por temor do Senhor. Provérbios capítulo 1 versos 23 a 25 e 28 a 31. Nossos desejos e nosso raciocínio são forças poderosas. O temor do Senhor trabalha para superar isso, e nos ajuda a confiar em Deus para nos guiar. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes desprezastes todo o meu conselho, e não fizestes caso da minha repreensão, também eu me rio no dia da vossa calamidade, zombarei, quando sobrevier o vosso terror, quando o terror vos sobrevier como tempestade, e a vossa calamidade passar como redemoinho, e quando vos sobrevierem aperto e angústia. Então a mim clamaram, mas eu não responderei, diligentemente me buscaram, mas não me acharam. Porquanto aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, portanto comeram do fruto do seu caminho, e se fartaram dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos nécios os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitar em segurança, e estará tranquilo, sem receio do mal. Provérbios capítulo 1 versos 23 a 33. Há um temor do Senhor que é uma reverência por um Deus santo, cujo ser é tão intenso que destrói o que é impuro. Há outro temor do Senhor que é uma revelação da verdade que Ele nos dá de que há certas circunstâncias que nos destruíram, circunstâncias que não podemos evitar sem a sua orientação, e que são incapazes de superar sem a ajuda dele. A chave para ficar preso nessas circunstâncias é confiar em nossa própria percepção da verdade para selecionar nosso caminho e ordenar nossos passos. A chave para evitar essas circunstâncias e superá-las é confiar em Deus, para nossa percepção da verdade, e confiar nele para selecionar nosso caminho e ordenar nossos passos. Ironicamente, o medo do Senhor leva a uma grande confiança e ousadia, porque temos a certeza de que, se confiarmos em Deus, e o deixarmos dirigir nosso caminho, estaremos absolutamente tão seguros quanto pudermos. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará os teus caminhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme o Senhor e se afasta do mal. Provérbios capítulo 3 versos 5 a 7.